Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha aqui pela Rede Nazaré de televisão. Eu sou o Padre Alberto Cardoso, pároco da Paróquia da Santíssima Trindade em Ananindeua. E acolho todos vocês que estão nos acompanhando para mais um programa Vida Consagrada. Você que nos acompanha aqui de Belém, da região metropolitana, ou então você que nos acompanha em uma de nossas várias retransmissoras espalhadas por toda a nossa Amazônia Legal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje o nosso programa Vida Consagrada traz um sacerdote muito querido, muito especial de nossa Arquidiocese de Belém. Ele tem 86 anos de vida e celebrou recentemente o aniversário de 60 anos de ordenação presbiteral. Olha só que bênção! Eu fico até sem jeito de entrevistar esse sacerdote porque eu tenho um carinho muito grande por ele. Foi o primeiro sacerdote que eu conheci ainda como criança e inspirou muito, né, o chamado vocacional que Deus fez na minha vida. Hoje nós trazemos com muita alegria, com muita honra e satisfação, o nosso querido cônego Jaime Pereira, ele que é sacerdote da nossa Arquidiocese de Belém, atualmente como vigário da Paróquia Santíssima Trindade de Belém. Seja bem-vindo, cônego Jaime, é uma grande satisfação recebê-lo aqui no nosso programa Vida Consagrada. Muito obrigado, Padre Alberto. Para mim é uma honra poder colaborar com esse trabalho da TV Nazaré. Ficamos muito honrados, muito felizes com a sua presença aqui no nosso programa e certamente será um programa muito especial, muito bacana, né, para que nosso povo de Deus possa conhecer um pouquinho também da sua história, da sua trajetória belíssima de vida, e isso tem muito a enriquecer também o meu sacerdócio e tantas pessoas que nos acompanham também de suas casas. Bom, cônego, o senhor é natural de Santa Isabel do Pará, não é isso? Certo. Conte pra gente um pouquinho ali da sua trajetória inicial, sua família, né, sua experiência paroquial ali em Santa Isabel. Conte um pouquinho pra gente sobre isso. Santa Isabel é onde eu nasci e onde fiz meu estudo, assim, como criança e tudo. Então lá começa toda a trajetória da minha vida, né? Eu tinha um pai que era religioso, católico, né? Ele nos levava à missa aos domingos. E então, ele teria uma boa desculpa para não frequentar a igreja. Ele era surdo. Olha só. E naquele tempo não se usava microfone, né? Mas ele ia assim mesmo porque ele sabia o valor da missa, não é? E levava os filhos, nós íamos juntos com ele. E assim começou a nossa trajetória, certo? O senhor tem quantos irmãos? Nós éramos 3 irmãos, 2 já faleceram. Uhum. Certo. 3 irmãos. Família católica, né, de ir na igreja, como o senhor tem falando. Frequentava, Que bonito. Exatamente. Depois disso aí, eu fui coroinha, né, na igreja, e acompanhava o padre nas viagens pelo interior, por aí afora. E daí foi surgindo a vocação, né, para o sacerdócio. Eu me admirava muito de ver um padre que veio da Europa se meter lá no interior, né, com tanta dificuldade, né. E isso não deixava de me tocar, não é assim, me atrair. E daí surgiu a vontade de também continuar esse trabalho como sacerdote, né? Entendi. E um detalhe interessante, né, também, o pessoal de casa saber, antes do concílio, ainda era a missa, né, chamada, que hoje nós chamamos de missa tridentina, Certo. né, do concílio de Trento ainda, né, então com os ritos em latim, né, e toda aquela realidade, né, antes do concílio, né? Eu cheguei a ensaiar essa missa tridentina, né? Olha só. Mas aí chegou a mudança, justamente quando me ordenei, estava encerrando o concílio e começando as mudanças, né? Uhum. Foi assim que aconteceu. Entendi. E depois desses inícios, digamos assim, do chamado de Deus, né, que o senhor falava, né, de acompanhar o sacerdote, Deus ele estava lhe chamando já para a vocação. Como é que foi então que o senhor iniciou ali? Não, eu vou iniciar agora o caminho vocacional. O senhor foi para o seminário, fazer os encontros, como é que foi? Exatamente. Quando terminou o curso primário, naquele tempo eu chamava curso primário,
Para ir adiante no estudo, eu teria que sair de Santa Isabel, porque lá não tinha condições de continuar os estudos. Foi nesse intervalo que eu comecei a pensar, por que não entrar no seminário para continuar os estudos? Bom, quem entra no seminário não sabe se vai ser padre ou não, né? Sim. Então ele vai refletir, vai decidir aos poucos, né, com o tempo. Então eu era um garoto, eu entrei com 13 anos para o seminário. Naquele tempo se recebia crianças para o seminário, hoje não mais, graças a Deus. Com 13 anos? 13 anos, olha só. Então lá começamos a estudar e tal, fomos adiante. Meu pai perguntava sempre, meu filho, é isso mesmo que você quer? Eu dizia, é sim, é sim. E ele me deixava muita vontade, sabe? Meu filho, se você quer continuar, você vai continuar. Para nós é uma alegria muito grande, mas não é obrigado. Você vai decidir, não é? Deixou muita vontade, né? Pena que na minha ordenação ele já tinha falecido, né? Ele não assistiu. Não chegou a vê-lo como padre? Não chegou a ver. Não teve essa alegria, mas lá do céu ele deve ter visto. Certamente. Certo. O seminário que o senhor foi iniciando ali o seu processo vocacional ficava onde naquela época? Na Cidade Velha. Ainda era o seminário? Aquele prédio que hoje é um museu, que era antigamente o arcebispado, por trás tem toda uma construção que muita gente não conhece, que não dá para ver da praça. Uhum. São 3 andares. Então lá eu fiz o seminário menor e a filosofia. Bom, teologia não tinha aqui ainda. Hoje já tem, graças a Deus. Então eu tive que procurar um outro seminário fora de Belém. E o arcebispo Dom Alberto nos mandou para Paraíba. Lá fizemos o primeiro ano de teologia. Depois fomos enviados para São Paulo e lá fizemos os 3 anos que faltavam e concluímos o curso de teologia lá em São Paulo. Olha só. Na época era Dom Alberto Ramos o Dom Alberto bispo. Ramos. Uhum. Olha só. O senhor tinha outros irmãos de turma que lhe acompanharam nesse processo? Sim, nós tínhamos. Na teologia éramos 4, certo? Um saiu, outro foi fazer o seu estudo no Canadá. Era um rapaz muito inteligente, muitas qualidades. Padre Severiano Santos. E o outro se ordenou também comigo no espaço de uma semana de um para o outro. Nos ordenamos em janeiro. Mas depois ele fez outra opção de vida, saiu do sacerdócio para casar. Uhum. Certo? O padre Armando Avelar, meu colega. Olha só. E aí depois então dessas experiências que o senhor teve, né, da formação aqui em Belém, depois a formação nesses outros estados, retornou para Belém para a ordenação. Sim. Que foi em que dia? Dia 23 de janeiro, minha ordenação em Santa Isabel do Pará. Olha só, Dom Alberto Ramos que lhe ordenou? Dom Alberto Ramos. Como é que foi essa experiência para o senhor da ordenação? Conta para a gente. Fantástico, né? É uma coisa que marca muito a gente. É impossível de esquecer. Lá eu pude encontrar minha família, meus amigos conterrâneos de Santa Isabel. Foi uma festa assim muito bonita e muita chuva. Muita chuva. Eu dizia assim, quem veio é porque tem boa vontade. Porque a chuva podia ser um impedimento, né? Mas correu tudo bem, graças a Deus. E eu fiquei muito feliz, né? Porque era um ideal que nós tínhamos e agora o sonho foi realizado. Sim. Né? E a gente pede a Deus que nos acompanhe nessa
trajetória de vida. Isso é muito importante. Com certeza. Nesse período que o senhor esteve, assim, né, de sair de casa, o senhor falou que o senhor saiu com 13 anos. Sim. Né? O senhor não sentia, assim, saudade, medo de alguma coisa? Foi muito duro para mim e para o meu pai também, não é? Eu era o filho mais novo, muito apegado ao meu pai, né? Então ele sofreu muito com isso, sabe? E eu também. Mas tem um detalhe interessante. O seminário tinha diversão, tinha ping-pong, tinha voleibol, tanta coisa, futebol. E isso ajuda muito, né? Uhum. Esquecer um pouco, né? A dor da saudade. Vai passando, né? Vai passando. A gente se envolve com outras coisas, com estudo também, né? Sim. Então deu para superar essa fase inicial, muito difícil. Mas deu para superar. Entendi. O senhor teve alguma dificuldade ali, além da questão da saudade, né, mas na própria realidade da programação do seminário? Que sabe que em casa a gente não tem uma regrazinha assim, né? No seminário a gente já tem ali os horários e tudo mais. Como foi para o senhor esse choque de realidade, digamos assim? Na verdade, eu me adapto com facilidade, né? Me adaptei. Agora, não foi fácil. Eu tinha uma dor de cabeça frequente, que me atormentava, não é assim? Tipo enxaqueca, né? Uhum. Eu fiz vários tipos de exame e nada se resolvia. E essa dor de cabeça me acompanhou muito tempo durante os estudos e isso me atrapalhou bastante. Mas deu para superar. De vez em quando ela aparece, viu? É interessante. Ela me acompanha esse tempo todo, mas já fez tudo que é tipo de exame. Bom, constatou, como é que chama? Sinusite. Sinusite. Sim. Isso é o que apareceu nos exames. Cuidei da vista, fiz avaliação de amígdalas, até de septo nasal, porque eu estava respirando mal, né, tal, foi feita essa cirurgia, tudo em vista de resolver esse problema da dor de cabeça, que em parte foi resolvido. Graças a Deus, por exemplo, agora eu não estou com dor de cabeça. Que bom, que bom. Bom, nós estamos no nosso programa aqui, Vida Consagrada, trazendo esta pérola de nossa Arquidiocese de Belém, Cônego Jaime Pereira, contando um pouquinho da sua história vocacional, do seu testemunho de vida, como foi que surgiu, né, a vocação deste grande sacerdote de nossa Arquidiocese. Vamos fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural e a gente volta na sequência. Não sai daí, que é bem rapidinho. E estamos de volta com o nosso programa Vida Consagrada aqui pela sua Rede Nazaré de televisão, comigo, Padre Alberto Cardoso, e hoje trazendo com muito carinho, com muita alegria, o cônego Jaime Pereira, contando um pouquinho da sua história vocacional, né? Falávamos no bloco anterior, cônego, sobre ali o início da sua caminhada vocacional, as experiências de seminário, né? Também familiares. Falamos também sobre a sua ordenação presbiteral, né, como foi esse momento bonito de graça, né, do Senhor. E agora eu queria perguntar para o senhor como foi as primeiras experiências como padre, como foi que elas se deram, né, as primícias sacerdotais, digamos assim, né, na sua missão como sacerdote. Conte para a gente. Logo depois da ordenação, eu fui enviado para Capanema, juntamente com o padre Aderson Neder. O padre Aderson Neder, que era mais antigo, para mim foi muito bom que eu estava começando a vida, eu precisava de experiência e ele era um padre muito organizado, foi muito bom, aprendi muito com ele. E ficamos lá, ele ficou um ano e foi chamado para Icoraci. E eu fiquei mais de um ano, quer dizer, na verdade eu fiquei 2 anos em Capanema. Ali que começou a minha vida de sacerdote, né? Depois eu fui chamado para o seminário menor, Pio X,
que estava iniciando a construção, mas já tinha ambiente que a gente pudesse viver lá, né? Uhum. Então fui chamado para o seminário menor São Pio X. Naquela época ainda funcionava nessa configuração. Hoje é seminário maior, né? Mas naquela época era seminário menor. É. Então ficamos lá 5 anos na direção do seminário e tudo. Depois nós começamos um trabalho no Santo Antônio do Tauá. Éramos 2 padres, então um saía e passava o fim de semana no Tauá e o outro ficava no seminário. Uhum. Na outra semana era o outro que ia. Então nós nos revezávamos e fomos fazendo um trabalho lá no Tauá, porque nesse tempo era a paróquia da Vigia. E o padre Francisco das Chagas, ele supervisionava toda aquela área, Vigia e Santo Antônio do Tauá, que é uma área muito grande. Nossa. E nós queríamos ajudá-lo e dissemos para ele, olha, padre, deixe conosco o Tauá que a gente vai tomar conta. Para ele foi muito bom, foi um alívio, né? Diminuir o trabalho, né? Então a gente ia frequentemente no Tauá, todo fim de semana, andávamos naquelas comunidades ribeirinhas, né? Eu era padre jovem, eu remava na canoa muitas vezes. Foi um trabalho muito bom, muito bonito, viu? Quando o canoeiro vinha me buscar, ele trazia 2 remos, um era para mim. Foi um período assim muito bom. E nós fomos visitando as comunidades lá e tal. Tinha comunidades muito isoladas. Santo Antônio do Tauá. Faltava apenas uma estrada para ligar essas comunidades com a cidade do Tauá. É uma coisa interessante, que me marcou muito isso, viu? Uhum. Uma coisa simples, né? Faltava uma ponte e um aterro. Porque o pessoal do Tauá fazia negócio na Vigia, de canoa, toda essa transação tudo comercial, compra e venda e tudo era para lá. Quando, na realidade, se tivesse essa estrada, logo, logo eles chegavam na cidade. Não precisava mais ir para Vigia, entende? Uhum. Então eu fui lá com o prefeito, ele botou dificuldade, falou que era um trabalho de engenharia, que ele não tinha condições de arcar com a responsabilidade. Aí eu falei com um político, é interessante, né? Meu parente, é meu parente. Eu falei da situação, ele disse, olha, político tem medo de abaixo-assinado. Eu não sabia disso. Faça uma abaixo-assinada que a gente vai conseguir. Eu pensei, é para já, não tem problema. Aí andei nas comunidades recolhendo assinatura, fizemos um calhamaço de papel, eu fiz todo um arrazoado para o governador, contando a situação, não é? E esse meu parente, Antônio Amaral, que foi deputado, ele entregou nas mãos do governador Aloysio Chaves. E ele foi lá ver essa situação. Eu acho que ele não estava muito acreditando. Mas era uma coisa simples, não era tão difícil. Logo, logo ele mandou a máquina, o trator, tal, essa coisa. Foi uma coisa muito interessante. Porque já tinha o começo da estrada, mas parava justamente no rio, que tinha que ter uma ponte. Tinha a ponte, sim. Não é rio, não, era um igarapé, vamos dizer assim, Sim, né? sim. Não era tão difícil. E o aterro. Então ele foi lá, ele era governador do estado e queria ser senador. Uhum. Então um trabalho desse para o povo é de muita necessidade, não é? E ele foi senador realmente.
Então foi feito. Então, quando entrou o primeiro carro nessa ilha lá, foi uma maravilha, né? Imagina, né, Cônego? E de repente aquela estrada ficou muito transitada e deu vida àquelas comunidades lá, viu? Bom, Que bom. eu estou falando isso não é para me exaltar não, sabe, mas minha preocupação era o povo que estava naquela situação de isolamento. Esse era o problema. Sim, sim. E tem o que nós chamamos de caridade pastoral, que além da liturgia, tal da sacramentalização, nós temos que ter olhos abertos para ver a situação do povo. Com certeza. Podendo agir, fazer alguma coisa, a gente vai ter que fazer. Não é? Com certeza. Não é o nosso trabalho, mas de uma maneira supletiva, o padre pode se envolver nesse tipo de coisa quando é para o bem do povo. Eu penso assim. Com certeza. A gente está coberto de razão, Cônego. Depois dessas experiências, o senhor ficou como pároco, não foi? Sim. No Tauá, não foi? Sim, sim. Eu pedi a Dom Alberto que arranjasse um outro padre para o seminário, que lá em Tauá já tinha uma certa estrutura para uma paróquia. Tinham lá as irmãs do Bom Pastor, que faziam até um bom trabalho lá também, não é? E foi feita a transferência. No começo era paróquia sem pároco residente, que nós íamos só nos fins de semana. Sim. Criou a paróquia, uma mas... coisa nova, né? Eu nunca tinha visto isso. Paróquia sem padre residente. E as irmãs faziam o trabalho delas lá, e nós íamos nos fins de semana, até que chegou o momento de eu ir morar definitivamente lá, certo? Entendi. Então, é assim que começou a história. O senhor foi o primeiro pároco, então, da paróquia? Sim, foi, sim, é verdade. Ficou quantos anos lá, Cônego? 20 anos no Santo Antônio do Tauá. 20 anos, nossa. Eu imagino o quanto de história que o senhor deve ter para contar desses 20 anos. Eu já estava casando o pessoal que eu batizei. Nossa. É verdade. Que coisa, né? Eu tive a oportunidade, quando eu estava no seminário, né, na ocasião, se eu não me engano, dos seus 50 anos de sacerdócio, a gente preparou um documentário e eu fui lá no Tauá entrevistar as pessoas, né? E eu encontrei muita gente que conheceu o senhor, que teve gente que diz, foi o Cônego já que me ensinou a nadar, que eu não sabia nadar, ele que me ensinou. Dessas experiências bonitas, né, que o senhor teve lá em Santo Antônio do Tauá. E certamente o povo do Tauá que está nos acompanhando deve ter também tantas outras histórias e assistindo o nosso programa deve lembrar também de tanta coisa boa que o senhor deve ter feito por lá. Depois do Tauá, o senhor foi para qual paróquia? Depois do Tauá, eu fui chamado para Marituba. Veja bem, no Tauá passei 20 anos, em Marituba 21 anos. Nossa! Eu fui ficando, o bispo não me chamava, e eu fui ficando, né? Eu sou daquele tempo que ensinavam para a gente nada pedir, nada recusar. Então, o padre não deve pedir, eu quero ir para tal paróquia, não. Ele tem que esperar que o bispo decida. E quando o bispo decide, você não vai recusar. Eu não queria essa paróquia, eu queria uma outra, né? Não. Nada pedir, nada recusar. Eu sou desse tempo, viu? Eu não sou desse tempo, mas aprendi essa frase com o senhor no seminário, né? Ah, foi? Aprendi com o senhor e quero guardar muito vivo isso no meu coração também. E na Paróquia Menino Deus, em Marituba, não é isso? Sim. Olha só que bonito, né? Foi aí que eu conheci o Cônego Jaime, lá em Marituba. O que o senhor traz dessas experiências da Paróquia Menino Deus, né, que também edificaram também a sua vida, o seu sacerdócio? O senhor poderia partilhar conosco experiências que também foram bonitas para o senhor? Olha, em todo canto que a gente chega, sempre tem pessoas boas, que colaboram, que ajudam, né? Isso tudo é muito importante, viu?
Então, em Marituba, quando eu cheguei lá, havia 4 locais de celebração. Só. Né? 4 locais. E era uma extensão muito grande a paróquia. Começava lá, Almir Gabriel, incluía até Uriboca também. Nossa. Onde era uma paróquia só, hoje são 4 paróquias. Porque cresceu muito Marituba bastante. e precisava mesmo, né? Assim. Foi um momento assim difícil, mas muito bonito, sabe assim. Construímos aproximadamente 12 locais de celebração espalhadas na periferia, que precisava, não é? A presença do padre mais frequentemente ali naqueles locais. Então nós providenciamos com a ajuda do povo, certo? Bom, parece que é muito, mas não é. Eu passei 21 anos, dá para fazer muita coisa, não é? Aos poucos, né? E a coroação desse trabalho foi quando nós construímos, com a ajuda do povo, aquela igreja que está hoje ali na Praça do Menino Deus. Ali foi o dedo de Deus naquela construção, viu? Eu não tenho dúvida nenhuma, sabe? Eu até dizia assim, gente, milagres acontecem. Isso aqui é um milagre, porque em um ano demolimos a igreja antiga e levantamos uma nova. Você conhece essa igreja? Eu lembro. A minha primeira comunhão, quando eu já foi o senhor que deu, Ah, na igreja pois é. antiga. Ainda foi Então na igreja você tem antiga. uma ligação muito grande Sim. com Marituba também, não é? Sim, Que bom, sim. é isso mesmo. Eu é. assistia de perto eu lembro criança, eu assisti de perto essa construção da nova igreja. Né? Toda aquela correria que foi, né, para construir e finalizar, né? Sim, mas ali foi muito importante porque o povo queria mesmo uma igreja nova. A igreja antiga já não comportava mais o povo. Sim, era pequena. Veja como é que Deus age nas coisas. Meu Deus, é emocionante, viu, lembrar tudo isso. Eu celebrando missa, o povo em pé, porque não havia mais lugar. Igreja pequena. Eu dizia, gente, me dá uma pena enorme de ver vocês em pé aí. Nós precisamos de uma igreja mais ampla, que comporte todo mundo de uma maneira confortável. E tinha um cidadão, por isso que eu digo, olha, Deus está presente em tudo isso. Tinha um cidadão do Rio Grande do Sul, mestre de obras especializado, que veio para construir alça viária. Olha, nessa época, né? E como terminou o trabalho da alça viária, ele continuou em Marituba esperando o chamado da empresa, mas ganhando o ordenado dele. E ele estava na missa. Ele disse, padre, eu sou mestre de obra, estou sem fazer nada. Eu gosto muito de construção, eu quero só a planta, deixa o resto comigo. Olha só, eu não vou cobrar nada. Interessante, né? E como ele tinha trabalhado na alça viária, com muitos trabalhadores de Marituba que iam para lá, estavam também sem fazer nada, ele chamou todo esse pessoal de volta, ele já conhecia, e começamos a demolição. Essa igreja não era uma igreja muito antiga, não era tombada, né? Então podíamos mexer nela. Então chegou no Natal, né? Tal, ainda estávamos com a igreja funcionando, né? Sim. Fizemos a festa do Natal e eu disse para o povo, olha, daqui para frente a missa vai ser no salão paroquial, nós vamos demolir essa igreja.
E foi o que aconteceu. No outro Natal, estávamos na igreja nova. Dom Arani foi lá benzer essa igreja. Foi uma coisa fantástica. Que coisa, muito, muito importante. Tudo isso por conta da colaboração que nós recebemos do povo. Teve um fato assim emocionante, sabe? Que eu contei lá para o pessoal. Duas mulheres se encontraram na rua. E uma disse assim: eu vou levar a minha contribuição para a igreja. A outra disse assim: eu gostaria muito de contribuir, mas eu não estou podendo contribuir. Mas leve esse dinheirinho, bota lá. Contribuiu com o pouco que ela tinha. Eu me lembrei da parábola, né? Sim. Da viúva. Quer dizer, a pessoa querendo contribuir, sabe? Foi muito bom. Na hora da demolição, tinha um empresário que nem precisava, ele queria ajudar. Foi lá, pegou a marreta e começou a bater. Eu digo: o senhor não precisa disso, rapaz. Não, mas eu faço questão. O nome dele, Joaquim. Está lá. Ele mora lá. São coisas assim que a gente não pode esquecer, sabe? Uhum. Sem falar do trabalho com o povo, né? Assim, que tinha aquela vontade de colaborar, de ajudar. Sim, sim. E também nas pastorais também. Isso é muito importante. Eu fico até emocionado ouvindo essas histórias, porque realmente foi nesse contexto, Cônego Jaime, que eu com 10 anos de idade, né, eu participava do coral de crianças, sim, né, da Dona Sebastiana. É, né? sim. E foi nesse contexto que eu lembro muito bem do senhor. Depois da missa das crianças, o senhor ia lá com a gente, né? O senhor sempre tinha umas mentazinhas, umas balinhas no bolso, fazia uma perguntinha e outra sobre a missa, sobre o evangelho, sobre catequese, e quem respondia, o senhor ia lá, dava uma balinha. E isso me evangelizou muito, porque eu falava assim: nossa, eu não sei o que eu queria ser naquela época, mas eu queria ser alguém que levasse alegria para as pessoas, como o senhor fazia com a gente, né? Eu queria ser alguém que transmitisse valores, transmitisse, né, isso que era a sua vida, né? E tê-lo aqui conosco realmente nos deixa muito emocionados. Isso é muito bom. Você falou, Dona Sebastiana, devemos muito a ela também, viu? Ela é uma pessoa esforçada, que trabalhou muito na nossa igreja. Devemos muito a ela. E é bom fazer essa homenagem a ela. Ela merece, viu? Com certeza. Bom, vamos fazer mais uma pausa para o nosso apoio cultural. Nosso programa Vida Consagrada aqui, né, com o Cônego Jaime Pereira, grande sacerdote de nossa arquidiocese. Fique com a gente volta já já. E estamos de volta com o nosso programa Vida Consagrada aqui pela sua rede Nazaré de Televisão, comigo, o Padre Alberto Cardoso, e hoje trazendo este grande sacerdote de nossa Arquidiocese de Belém, o Cônego Jaime Pereira, ele que é vigário paroquial da Paróquia Santíssima Trindade, aqui de Belém. Cônego Jaime, a gente falava no bloco anterior sobre, né, essas experiências paroquiais que o senhor teve, né, no seu sacerdócio, na paróquia do Tauá, Santo Antônio do Tauá, depois Paróquia Menino Deus, né, a experiência bonita, né, da construção da nova igreja e tantas outras coisas que o senhor partilhou. E agora eu queria lhe perguntar, depois da Paróquia Menino Deus, né, depois dessa grande missão que o senhor teve, né, como esse grande legado, né, que é a igreja construída, graças também àquilo que o senhor, né, colaborou junto com o povo de Deus de Marituba, depois da Paróquia Menino Deus, o senhor foi para qual missão? Sim, depois eu fui chamado para o seminário São Pio X. Fiquei lá bastante tempo também, talvez 9 anos. Né? Então, eu estava na equipe de formação do seminário. Você me alcançou lá também, sim, não foi? Sim, sim, nosso diretor espiritual. Então, foi assim um tempo assim, muito bom.
passei por lá. Acho que eu devo ter contribuído de alguma maneira na formação dos nossos candidatos ao sacerdócio, que hoje muitos já são padres, né? Inclusive você também, né? Então é assim. Você falou muitas vezes, grande sacerdote. Não, sacerdote grande talvez. Né? Não me considero grande sacerdote, não. Mas é isso, a gente coloca os dons que Deus nos dá a serviço da comunidade e de quem precisa, certo? Agora estamos na paróquia da Santíssima Trindade. Né? Chegamos aí no início da pandemia. Foi um momento difícil, viu? Igreja fechada, muito difícil. Mas superamos essa dificuldade junto com o pároco, Cônego Vladian, grande companheiro meu, viu? Ele é o pároco, ele carrega o peso maior da paróquia, que ele é o responsável. Eu apenas estou ajudando. Com a idade que eu tenho, não recebo mais paróquia para administrar. Eu apenas ajudo quem está precisando. Então, dentro das minhas limitações, eu estou lá à disposição para ajudá-lo nesse trabalho. Eu gosto muito da paróquia, sabe? Tem pessoas dedicadas ao serviço, tem muitos grupos funcionando. Isso é muito importante, viu? A gente se sente animado de ver a dedicação daquele povo lá, viu? Tá certo. Agora eu lhe pergunto uma curiosidade também que eu sempre tive. Como nós sabemos, o Cônego Jaime, ele também é autor de várias obras, né, sobre a parapsicologia, né, um grande sacerdote referente, né, referência para a parapsicologia, como nós sabemos de casos até famosos aqui de Belém, da região, né, desta natureza de parapsicologia. Eu lhe pergunto, Cônego, como foi que surgiu, né, no seu sacerdócio este desejo, né, este gosto por esta dimensão, né, do estudo da parapsicologia? Boa pergunta essa, viu? Porque no início eu fui mandado para o interior, Capanema, não é? Sim. Me defrontei com uma série de problemas e eu não sabia como solucionar, como ajudar. Coisa de Deus também, viu? Olha só. É interessante, né? Eu lendo o jornal, vi que estava aqui em Belém um parapsicólogo que veio do Rio e ele estava hospedado no Colégio do Carmo. Eu pensei, bom, se ele está hospedado no Colégio do Carmo, ele é católico. Eu liguei. Disse, olha, eu quero falar com você e tal, eu vou aí em Belém, quero encontrar o senhor, eu tenho uma série de perguntas para fazer e tal. Ele disse, eu vou aí onde o senhor está. Eu disse, mas é longe, eu estou em Capanema, não tem importância, eu estou sem fazer nada mesmo. E foi. Olha só. Foi lá, passou uns dias conosco, fez reunião lá com o povo, conversamos bastante. Aí despertou aquele desejo de conhecer essa matéria, que o seminário não me deu esse estudo, não é? Que eu acho tão importante para a pastoral, porque são muitos casos que aparecem e a gente tem que dar uma resposta. Se eu não dou a resposta, eles vão bater em outras portas. E isso é muito perigoso, viu? Então, daí veio a necessidade, eu fiz um curso em São Paulo, no CLAP, né? Centro Latino-Americano de Parapsicologia. Fizemos um curso lá, eu voltei empolgado, aprendi muito lá. E comecei a fazer artigos para a Voz de Nazaré, Olha só. nosso jornal católico. Sim. Fiz vários artigos, assim, sempre com aquele desejo de esclarecer, de tirar as dúvidas.
Depois juntei os artigos e compilei o primeiro livro, o título Para Psicologia para Todos. Depois outro livro, depois mais outro. O 6º livro brevemente está saindo. Olha só. Se Deus quiser. Que maravilha, Cônego. Sim. Continua ainda produzindo, que bom. A nossa preocupação é, como eu sempre digo, é pastoral. Não é vender livro, não é preocupação comercial, é pastoral. Esclarecer o nosso povo que está mergulhado no medo, na superstição. E alguém tem que encaminhar, mostrar uma luz. Porque senão eles vão procurando por aí, né, onde se apoiar, não é? Isso é muito perigoso, eu acho. De fato, eu lembro que o senhor tem falado no seminário também, uma época, né, das experiências várias que o senhor já teve, né, de parapsicologia, né? O senhor tem os objetos que né, queimaram sozinhos, né? Quebrados sozinhos, e tudo o cônego guarda, né? E eu lembro que o senhor continua dando também a palestra, a conferência sobre parapsicologia nas paróquias, nas regiões também. Né? O senhor leva esses objetos, né, para mostrar, isso é muito bacana. Eu vou onde me chamam, certo? Porque há uma certa reação. Algumas pessoas misturam parapsicologia com ocultismo, tem nada a ver, certo? Ou então acontece alguma coisa estranha, eles querem que seja o demônio, mas às vezes não é. Ah, mas esse padre não acredita nessa... Não é, não acredita. A gente tem que esclarecer, certo? Nem tudo é demônio. Aí daria para fazer uma palestra, o tempo é limitado, não dá, né? Mas é verdade isso que você falou. Eu tenho objetos que eu guardo para mostrar para o povo, não estou inventando nada. Você falou do fogo espontâneo, né? Isso. Já visitei várias casas com esse problema. Não estou mentindo. É muito estranho. O fogo aparece de repente, do nada. Aí você apaga aquele fogo, ele aparece em outro lugar. Que coisa, né? É impressionante, né? Sim. Então, é alguém que insensivelmente está provocando isso. É uma espécie de explosão, é uma espécie assim de extravasamento de uma energia muito forte, certo? É uma desarmonia. E sempre, quando tem fenômeno, tem alguma desarmonia lá dentro. Não é todo mundo que reage assim, viu? Tem pessoas que sofrem e não acontece nada. Mas o paranormal, ele pode reagir dessa maneira, de uma maneira diferente. Move objetos, cai pedra na casa. Já vi isso muitas vezes, gente. E muitas histórias, né, de muitas pedras histórias arremessadas na casa. Sim, e tal, né? já constatei tudo isso, viu? E eu tento dar uma solução. Bom, normalmente eu encaminho, olha, procuro um psicólogo, que é uma desarmonia. Então eu não sou psicólogo. Então eu encaminho. Eu sei das minhas limitações, mas na medida que eu posso ajudar, eu tento ajudar, certo? Sim, com certeza. Eu lembro desses cursos, Cônego, que o senhor já deu lá também no próprio seminário, quando o senhor passou por lá como diretor espiritual, na Faculdade Católica também teve oportunidade, lançamento dos seus livros, né? Para quem ainda não conhece as obras, né, do Cônego Jaime, né? O primeiro foi Parapsicologia para Todos. Depois veio Misticismo, Ciência e Fé. Depois O Mundo Mágico da Parapsicologia. Depois veio Mens Sana, né? Esse nós acompanhamos porque foi na época que o senhor estava já lá no seminário. E depois Parapsicologia, Questionamentos e Respostas. Sim. Isso. E agora o próximo vai ser Parapsicologia em Mosaicos. Olha só, já está em produção ainda. Não, o livro praticamente está feito, sabe?
Acontece que eles enviaram os livros com defeito. Ah, eu preciso ajustar. Com defeito. Problema de revisão lá, viu? Uhum. Então, a gente não vai divulgar esses livros assim. Temos que devolver para eles consertarem. É pouca coisa que falta, sabe? Sim. Para eles devolverem. Entendi. É esse o problema. Mas é sempre assim, como eu falei. Meu interesse é ajudar as pessoas e esclarecer suas dúvidas, seus medos. Sim. Bom, Cônego, eu teria outras perguntas, tantas, né, curiosidades para fazê-lo, mas o nosso tempo já está chegando no final. Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui conosco, digo da satisfação imensa que foi de receber o senhor aqui no nosso programa. Das pessoas que eu já entrevistei, né, já sentaram nesta poltrona para partilhar um pouquinho da vida, o senhor certamente foi uma das mais honrosas, eu não tenho a menor dúvida. Fiquei muito feliz de tê-lo aqui conosco e emocionado várias vezes. Certamente você que está nos acompanhando de casa deve ter tantas outras experiências, né, de cunho pastoral, de cunho pessoal com o Cônego Jaime, você que é de Marituba, você que é de Santo Antônio do Tauá, os nossos seminaristas hoje já padres, né, gente que tem história para contar da oportunidade que teve de conviver com este sacerdote de nossa igreja, e certamente o senhor tem um valor muito significativo para a nossa arquidiocese, viu, Cônego? Então, muito obrigado pelo seu sacerdócio, pela sua doação, pela sua vida. São 60 anos de sacerdócio celebrados neste ano de 2025 e a nossa arquidiocese celebra, né, com muita festa, com muita alegria, né, reverenciando o seu trabalho, a sua doação, né, ao longo desses anos. Então, muito obrigado de coração pela sua presença. E se porventura alguém que está nos acompanhando queira encontrar o Cônego Jaime, né, queira conversar, como é que faz? É só ir lá na Paróquia da Trindade? Como é que é? Normalmente, terça e quinta-feira, eu estou pela manhã na Igreja da Trindade. Quarta e sexta, eu estou pela parte da tarde. Eu posso fazer isso porque eu estou aposentado, eu não tenho o peso da paróquia. Uhum. É uma maneira de ajudar, né? Porque o Cônego Vladian, além de pároco, ele é diretor da faculdade católica. Então ele está dividido, ele tem muito trabalho, sabe? Como eu falei, graças a Deus que a gente tem um pessoal que colabora, né? Bastante, né? Sim. Isso é muito importante. E eu quero ajudá-lo na maneira das possibilidades. Estou ali para isso, para ajudar. Certo? Que bom. Mais uma vez, muito obrigado, Cônego. E eu pergunto, a última pergunta que eu sempre faço para todos os nossos entrevistados. Valeu a pena deixar tudo para fazer a vontade de Deus, né, se doar através da vocação, da vida consagrada? Vale a pena. Vale a pena. Eu só tenho mais que agradecer a Deus por ter me escolhido, apesar das minhas fraquezas. E eu não canso de agradecer a Deus também por estar todo esse tempo ainda em atividade. Graças a Deus. Eu estou com 86 anos de idade. Eu só não tenho outra palavra. É agradecer mesmo a Deus e colocar esse resto de vida que ainda me resta, não é? Colocar a serviço da causa do reino. É isso aí. Que ótimo, Cônego. Mais uma vez, muito obrigado. Viu? Obrigado, digo eu. Obrigado. E esse foi o seu programa Vida Consagrada de hoje. Para você rever os nossos programas, basta você acessar o nosso canal no YouTube, na Fundação Nazaré de Comunicação, ou então através do portal Nazaré. Que Deus abençoe você e a sua família. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.